A paz do Senhor, irmãos, estou aqui para gravar um vídeo de agradecimento, pela vida do pastor, que o Senhor abençoe a vida do pastor grandemente. Pastor Josuede, que eu não sei falar o nome dele direito, então eu chamo o pastor de pastor José. Sim, eu desejo que o Senhor abençoe grandemente a vida dele, porque através da vida dele, também do pastor Moisés, o Senhor teve misericórdia de mim e me ajudou em uma luta espiritual que eu estava passando grandemente. E eu quero contar para vocês um pouquinho do testemunho. Então, eu estava passando por um esfriamento espiritual, eu acho que eu posso dizer assim. Tava muito difícil, eu não estava conseguindo buscar o Senhor, estava conseguindo orar, nem jejuar, nem ler a palavra de Deus, estava muito difícil. Só que eu estava me esforçando, mas aí eu falava, meu Deus, parece que eu estou me esforçando, mas parece que tá piorando a situação. E piorou mesmo, ficou pior, viu? E aí eu fiquei, aí eu já tava muito mal espiritualmente, minha mente já tava uma guerra espiritual na minha mente, como o pastor Moisés falou, que Deus revelou para ele. E aí minha mente já tava dominada pelo maligno, tava só tendo pensamento ruim, tava tendo pensamento, eu uso a roupa conforme a palavra de Deus, porque muitos falam que é a doutrina de homens, mas não foi nenhum homem que me ensinou a vestir da forma que eu me visto, que eu aprendi com a palavra de Deus, porque tá na palavra de Deus, é a doutrina do Senhor. Então, como eu dizendo que é a palavra do Senhor, eu sou nova convertida, mas glória a Deus, que Deus me fez conhecer a riqueza celestial, a vida eterna, né? Então, sou muito grata ao Senhor por isso, por ter me resgatado, pelo lamaçal do pecado que o Senhor me tirou mesmo, viu? Graças a Deus, para a glória dele. E aí, falando sobre a doutrina, né? Até lembrei de uma palavra que eu vou ler para vocês aqui, que está em João, capítulo 17, verso 16, que eu disse, né? A doutrina, muitos falam que é de homens, né? Mas responder aqui para estes, conforme a palavra de Deus está dizendo aqui, olha, o Senhor Jesus falou, João 7,16. A minha doutrina não é minha, mas daquele que me enviou. Se algum homem quiser fazer a vontade dele, há de saber da doutrina, se ela é de Deus ou se falo de mim mesmo. Então essa é uma palavra para vocês refletir, né? Porque então, para quem fala que é de homens, basta, como diz aqui na palavra do Senhor, se algum homem quiser fazer a vontade dele, há de saber se a doutrina é de Deus ou se é dos homens, como as pessoas falam, né? Mas agora, para voltar ao testemunho, então eu estava passando por algo muito ruim, eu estava pedindo que Deus me ajudasse. E aí foi de mal a pior mesmo, viu? A situação foi pior. E aí eu comecei a ter pensamento, eu falei, não, agora que a minha vida não tá tão boa espiritualmente, eu vou voltar, tava com o pensamento de voltar para as coisas mundanas. Falei, vou voltar, vou começar a usar a saia mais curta, vou usar a saia curta agora, vou parar de usar essa roupa assim, porque eu tô sendo falsa. Vou parar de usar essa roupa, eu não tô bem, então vou começar a usar roupa mais curta. E aí eu achava que esse pensamento era meu. Eu não tinha a mínima ideia que era influenciada por um demônio que eu tava tendo esse pensamento. Eu achei que era meu. Aí até que, como eu vou contar mais pra frente, em nome de Jesus. Então eu tava tendo muito pensamento do diabo mesmo. Minha mente tava dominada pelo maligno. Eu não conseguia mais, já não tava mais conseguindo ler a palavra. Eu não estava mais conseguindo orar. Quando eu ajoelhava para orar, minha voz parece que travava. Eu sentia até como se fosse alguma coisa mesmo travando a minha voz para não sair, que eu falava, meu Deus, parece até que tem um demônio travando a minha boca, que eu não consigo abrir a minha boca para falar contigo.
E eu ficava ali de joelho, tentando falar com Deus. Minha voz não saía de forma alguma. Meu coração parece que estava endurecido com orgulho. Parece assim que eu tava... Parece não, eu tava desta forma mesmo. Tava com ódio de Deus, com raiva de Deus. Tava com raiva de tudo, de Deus. Tava murmurando contra Deus. Só tinha pensamento de murmuração contra Deus. Tava dominada pelo diabo, misericórdia. A situação ficou feia, viu? E aí, também por falta de vigilância minha, né? Mas Deus é misericordioso. E aí, então aí comecei a fazer coisas desagradáveis a Deus. Tava começando a fazer coisas desagradáveis a Deus, que o Senhor já tinha me libertado e eu queria, já tinha praticado outras coisas aí, que Deus já tinha me libertado. E eu voltei de novo como cachorro que volta ao vômito, né? Misericórdia. Mas isso aconteceu. E também queria voltar pro mundo de novo. Já queria voltar a fazer tudo de novo, que o Senhor já tinha me libertado. Mas eu achei que todo esse pensamento era só meu mesmo, né? Mas depois eu descobri que era influenciado por demônios. E eu achei que era eu mesma que estava tendo aquela decisão, eu mesma que estava tendo aqueles pensamentos, mas eu descobri que não era, graças a Deus. Então, de noite estava tendo... Eu peguei meu celular, entrei no YouTube, que eu já acompanho o canal do pastor José, que eu vou chamar ele de José, que o nome dele pra mim é um pouco complicado falar. E aí, graças a Deus, né, que eu encontrei o canal do pastor aqui no YouTube, então eu já via vídeo dele, já assisti alguma live dele, não assistia muita coisa não, mas já assisti bastante vídeo que tem no canal dele, de libertação, já tinha assistido algumas lives dele. Aí eu entrei no YouTube procurando socorro mesmo, eu falei, eu vou entrar aqui, eu vou ver se alguém tá fazendo uma live aqui pra me pedir, pra me receber uma oração, pedir uma ajuda. E aí o único que tava fazendo live era o pastor. E ele tava fazendo live junto com o pastor Moisés. Então eu entrei nessa live, aí eu fiquei ali ouvindo a live. Aí o pastor tava pregando, falando, e eu comecei a achar chato. Eu falei, meu Deus, essa live tá muito chata, isso aí eu já sei, eu já sei disso aí. Essa live não é pra mim não, eu já sei disso, eu já faço essas coisas. O pastor tava falando sobre veste, sobre maquiagem. Eu falei, coisa chata, eu já sei disso, não é pra mim não essa live, eu vou sair daqui. Mas aí mesmo assim eu insisti, né? Graças a Deus fiquei lá, porque o Espírito Santo, né? Eu creio, me segurou ali. Então eu não saí, mesmo achando ruim ali, nem prestando atenção direito, mas fiquei ali assistindo. Aí até que... Aí teve uma hora que eu comecei a passar mal na hora da live, eu fiquei muito ruim. Meu coração começou a ficar acelerado e eu fiquei passando mal mesmo, que parecia que eu ia ter um treco, que eu ia desmaiar. Falei, misericórdia, agora que eu vou sair dessa live mesmo, que eu tô passando mal. Fiquei passando mal, muito ruim mesmo, passando mal mesmo. Meu Deus, fiquei muito mal. Falei, agora que eu vou sair dessa live mesmo. Eu pensei que eu tô passando mal. É por causa dessa live que eu tô aqui, eu vou parar de assistir, eu vou sair daqui. Fiquei desesperada, não sabia o que fazer, que eu tava passando mal. Aí, mas mesmo assim eu continuei na live, graças a Deus. Graças a Deus. E aí fiquei ali, aí meu celular, eu fui compartilhar a live para outro irmão assistir. Aí meu celular bugou, saiu da live. Aí eu quis não entrar mais, mas mesmo assim eu entrei de novo. Aí meu celular bugou de novo e saiu da live de novo. Mas eu falei, não queria entrar de novo também. Eu falei, já que saiu, agora não vou assistir mais não. Mas mesmo assim, graças a Deus, guiada pelo Senhor, eu entrei de novo novamente na live e fiquei lá. Aí até que no final ali, um pouquinho mais, demorou um pouquinho mais, demorou tanto. Aí o pastor começou a conversar, né? Tava lá na live. E aí o pastor Moisés falou que Deus revelou para ele que tinha alguém que estava passando mal na live. Durante a live ali. Aí eu escrevi. E eu já tinha pensado antes de pedir oração, né? Eu falei, vou pedir oração aqui. Mas eu falei assim, não vou pedir não. Eu não vou pedir, eu vou ficar aqui assistindo. Quando o pastor estiver orando, eu recebo a minha bênção espiritual, né? Que eu não busco bênção material, não.
busco aqui, vou receber minha libertação aqui só através da oração final aqui, não vou pedir não. Mas aí o pastor Moisés falou isso, aí eu me manifestei lá e falei que era eu que eu tava passando mal e queria a oração, né? Então aí o pastor falou, é essa daí mesmo. Aí o pastor orou por mim. E aí ele viu que tinha uns demônios aqui no quarto onde eu durmo. Aí o pastor repreendeu esses demônios em nome de Jesus, né? Em nome de Jesus. E aí repreendeu, mandou tudo de volta pro inferno, graças a Deus. E aí eu fiquei bem. E quando eu tava assistindo a live também, eu tava assim, olhando pro pastor José. Eu tava meio assim que não gostando muito dele, né? Eu tava assim, meio achando ele chato, sei lá. Sei que eu tava com o sentimento de que eu não tava gostando do pastor. Não tava gostando muito dele, não. Tava olhando pra ele, mas não tava gostando muito, não. Aí, até que assim, o pastor Moisés orou por mim, repreendeu o mal. Meu Deus, e depois que eu saí daquela live, que terminou a live, eu vim orar, agradecer a Deus, foi muito bom. Senti a presença de Deus tão forte depois daquela oração, muito forte depois quando eu fui orar agradecendo a Deus pela libertação. Senti a presença de Deus muito forte mesmo que, meu Deus, muito forte, muito bom. Só quem já sentiu sabe como é doce e maravilhosa a presença de Deus. Presença santa, uma presença santa cheia de graça, de amor, de santidade, de pureza. Eita glória! E aí eu senti aquela presença maravilhosa ali, forte mesmo depois dessa oração. E ali parecia que eu tava flutuando, parecia que eu tava indo elevada ao céu, tava flutuando. Meu Deus, glória a Deus. E aí, então foi isso, essa parte. Meu número, cadê a gente? Aí tava lá na live, né, terminando, o pastor Moisés falou que era pro pastor pegar meu número, né, aí ele passou o número dele, eu peguei. Aí eu mandei mensagem pro pastor José, aí ele me atendeu, aí ele me respondeu no outro dia, a gente marcou a oração, e aí depois à noite o pastor me ligou, e aí a gente, junto com o pastor Moisés, aí orou, foi benção também, aconteceu uma libertação através da vida do pastor Moisés, eu recebi um renovo a partir da vida do pastor Moisés, que orou por mim também neste dia. E aí eu recebi um renovo da parte do Senhor, que até agora, graças a Deus, como eu falei, recebi um renovo, né? Tô renovada. Tá na luta também, porque a luta não acaba, né? Não cessa. Mas eu tô renovada, eu tô conseguindo, glória a Deus, buscar novamente o Senhor com amor que eu não tinha mais. E pedir ao Senhor que eu queria ter de novo aquele amor, como no primeiro amor. E graças a Deus agora tô renovada, tô tendo de novo novamente o amor pelo Senhor, graças a Deus. Agradeço a Deus. Em primeiro lugar, a vida do pastor Moisés, do pastor José. E aí depois, terminou essa oração. Ficou tudo em paz, tudo bem. Aí, pastor, o Senhor me libertou, me deu revelações maravilhosas me curou de uma enfermidade horrível. Também me livrou de algo que ia acontecer. Graças a Deus, Deus maravilhoso e bondoso. Glória a Jesus, glória ao Espírito Santo. E aí depois eu fiquei, né? Depois o pastor, eu tava com meu outro irmão em Cristo. Aí eu tava na casa dele junto com ele. Aí o pastor também orou por ele lá e tal. Foi bênção também, o Senhor também livrou ele da morte também. Foi coisa tremenda e maravilhosa também. E aí o pastor falou que era para me enviar o número dele para ele, o pastor Josuede, eu não sei, eu falo José. E aí eu enviei o número do meu irmão, do seu João, para irmão em Cristo, não irmão de sangue, né? Pro pastor. Aí o pastor mandou mensagem para ele,
Mas aí o pastor ligou pra mim de volta nesse mesmo dia, na mesma noite, ele ligou. Ele falou: "A paz do Senhor, irmã". Eu não lembro direito como o pastor falou, né? Mas ele ligou pra mim e falou: "Eu mandei mensagem pro irmão aí, tá bom?" Aí eu falei assim: "Tá bom, pastor". Ele ligou só pra falar isso. Eu tinha adicionado o número do irmão, né? Aí eu falei: "Tá bom, pastor". Aí eu aproveitei e falei: "Pastor, aproveitando que o senhor tá aqui comigo na ligação, deixa eu falar pro senhor que quando, depois da oração, né, eu recebi as revelações, ouvi tudo. Mas aí, pastor, eu fiquei com um pensamento de incredulidade sobre o Senhor, na revelação, né, do Senhor e do pastor Moisés. Aí ele falou assim: foi graças a Deus então que eu liguei pra ti, irmã. De novo, foi graças a Deus. Eu não lembro direito que palavras o pastor usou, né? Mas sei que foi semelhante assim. E aí o pastor falou: "Deixa eu orar por você". Eu falei: "Tá bom". Aí o pastor orou. E aí o demônio manifestou misericórdia. Aí o demônio manifestou a pombagira, manifestou aí os demônios. Eu acho que o pastor gravou o vídeo. Tomara que o pastor tenha gravado mesmo, porque eu não podia gravar, né? Mas não sei. E quem estava comigo também não gravou. Mas se o pastor tiver gravado, glória a Deus, é pra glória de Deus. Sei que o demônio manifestou lá e o pastor expulsou esse demônio. E aí eu falei: tá bom, pastor, tô em paz agora. Aí terminou a ligação, aí eu voltei pra casa, entrei no quarto, vim agradecer a Deus pela libertação, pela misericórdia. Cheguei no meu quarto, dobrei o joelho pra agradecer a Deus. Aí eu tava ali orando a Deus, mas não tava muito bem não. Comecei a sentir uma opressão, uma coisa ruim de novo, novamente, aqui no meu coração. Aí a opressão veio, fiquei passando mal, meu coração ficou acelerado e eu fiquei mal, meio assim, querendo até suar, meio frio, assim, ruim. Eu fiquei muito passando mal de novo. Falei: misericórdia, tá repreendido, em nome de Jesus. Falei: vou ligar de novo pro pastor. Liguei pro pastor, desesperado. Falei: pastor, tem misericórdia, esse pastor me ajuda, pelo amor de Deus, que tô passando mal aqui de novo, pastor. E aí o pastor orou novamente, mas manifestou de novo o demônio. Manifestou de novo. O pastor expulsou. Aí vim pra casa. Eu acho que isso aconteceu umas 2 vezes ou 3. Nem lembro direito. E aí eu vim pra casa de novo. Tudo bem. Tinha expulsado, tava bem. Aí na hora que eu dobrava, eu chegava aqui no quarto. Dobrava o joelho para agradecer a Deus. Misericórdia, senti de novo a opressão maligna. Passei mal de novo. Meu Deus, parecia a última vez que eu senti, que eu liguei pro pastor, parecia que eu ia morrer. Parecia que eu ia morrer. Que nessa última vez que eu passei mal, que aconteceu isso umas 3 vezes que eu me lembro. E aí na terceira vez foi maior ainda a opressão, que eu pensei que eu fosse morrer mesmo, viu? E aí foi nessa última vez que o pastor orou, que manifestou até o eixo de morte. E aí o pastor repreendeu ali o mal e saiu. Aí sim eu fiquei bem, graças a Deus. Aí sim eu falei: pastor, eu acho que tá lá no meu quarto esse demônio, pastor. Porque sempre que eu chego lá para agradecer a Deus, eu começo a sentir a opressão e me sentir mal. E aí o pastor orou lá e aí repreendeu o maligno, voltou pro quinto dos infernos, que nem ele não quer ir pra lá, porque o negócio é feio lá, né? Que nem ele não quer ir pra lá. E aí, então é isso. E agora eu tô renovada, graças a Deus, tô feliz, tô bem com as lutas, porque como eu disse, a luta não cessa não. Mas eu tô muito feliz, agradecendo muito a Deus, a vida do pastor Josué, do pastor Moisés. Agradeço muito a Deus pela vida deles. Agradeço muito por estes homens de Deus, né? Graças a Deus que ainda tem homens de Deus aqui na terra para, através da vida deles, o Senhor Deus nos ajudar, o Senhor Jesus nos libertar. Então eu agradeço grandemente a vida do pastor e que o Senhor abençoe e vai abençoar grandemente a vida do pastor Moisés, a vida do pastor Josué. Então é esse o testemunho, irmãos, que eu gravei, né? Que sirva de edificação, de libertação. Deus abençoe a todos. Amém. Eu sei que estou muito feliz, muito grata, primeiramente a Deus e a vida do pastor.
E eu tô bem agora, graças a Deus, liberta, renovada, Senhor. Hoje eu vejo que eu falo, meu Deus, hoje, Senhor, novamente tu me salvou mais uma vez, Senhor. Obrigada. Oh, glória, glória a Deus.